Oi, pessoal, tudo jóia? Vamos continuar então a conversar na nossa biologia conversada Covid-19? Então, hoje a parte 4 é sobre vírus e sabão. Olha só. Da aula passada, as amigas estão conversando. Adorei saber sobre máscaras, mas voltando aos vírus, eles são realmente vivos? Pois é, querida, mais uma ótima pergunta. Então, aí está a amiga e a querida conversando, né? Então, essa figura está mostrando a estrutura de alguns vírus, tá? Vários vírus de doenças, né, humanas. Olha que interessante. Tem o HIV que causa AIDS, o vírus da hepatite B, olha a carinha deles. O vírus Ebola, né, que é uma doença ultra perigosa, uma das mais mortais, né? Adenovírus que causam resfriados, influenza que causa gripes, o vírus da raiva, né? Bacteriófago, que são vírus que atacam bactérias. O papilomavírus, né? Ou o HPV, rotavírus, que causa doenças intestinais, e o vírus do herpes simples, né? Então, a gente está vendo que os vírus eles são muito variados, né, de formas e estruturas, né? E nenhum deles é composto por células, certo? Como a gente tinha comentado antes. Esses monstrinhos só servem para nos causar doenças. Quem dera que acabassem todos. Eles causam doenças sim, querida, mas sem eles a coisa estaria pior. Pior? Como assim, miga? Primeiro, que existem milhões de vírus diferentes. Milhões, né? E menos de 300 nos causam doenças. Olha só. É mesmo? Mas isso não quer dizer que eles podem nos ser benéficos. Concordo, querida. Mas veja que eles controlam a população de bactérias. Eles estão sendo usados como vacinas, etc. Eita, que figura é essa aí? Está mostrando um búfalo sendo atacado por leões, né? Os leões são os predadores, né, dos búfalos na África. E o bacteriófago, esse vírus que tem essa carinha aqui, parece uma nave espacial. Sempre achei legal, parece um foguetinho, né? Tem uma cabeça, uma cauda, parece umas perninhas, né? É o bacteriófago. E ele é um predador de bactérias, ele ataca e mata bactérias. Então aqui, ó, em azul, a gente tem uma bactéria. Parece grandona, né? E aqui os bacteriófagos, ó, em cima delas e atacando. Eles matam as bactérias, eles reproduzem e matam as bactérias. Então é uma função importante, né? Dos vírus manterem a população de bactérias controlada. Muito legal, amiga. Alguns vírus são nossos amiguinhos. Olha, é tão fofa ela, né? Você é muito engraçada, querida. Mas afinal, os vírus são seres vivos? Afinal, o que é vida? Seres vivos? Então, essas cenas aqui mostram algumas coisas que nos remetem a seres vivos, né? Você tem aqui, só numa cena dessa linda aqui, você tem árvores, né? Você tem plantas, pode ter peixinhos na água e tal. Então, uma família de pessoas com seu cachorro, a gente sabe, são seres vivos. O cachorrinho, o gatinho. Aqui é uma placa mostrando provavelmente algumas bactérias ou fungos aqui crescendo. E aqui eu coloquei um robô. Esse robô aqui é a Sofia, que essa robô foi a primeira robô cidadã do mundo, lá da Arábia Saudita. Ela ganhou a cidadania da Arábia Saudita. Olha que coisa. Ela é viva, será? Incrível, né? E aqui está mostrando um vírus. Esse vírus é o novo coronavírus, é o SARS-CoV-2. Será que ele é vivo? Então vamos ver algumas propriedades dos seres vivos. Algumas propriedades. Eles são organizados. Os vírus são organizados? Essa propriedade? Sim. Eles têm capacidade de evoluir, né? Ou evoluir ao longo das gerações? Sim. Olha, os vírus eles são compostos por biomoléculas, né, com proteínas, DNA, RNA e lipídios. Biomoléculas são aquelas moléculas que são encontradas nos seres vivos, na biologia, né, como proteínas, DNA, RNA e lipídios. Tem. Então eles são vivos, né? Agora, os vírus são formados por células? Não. Ué, os seres vivos têm que ser formados por células? Os vírus podem se reproduzir?
Sozinhos? Não. Eles podem se reproduzir, mas eles dependem de uma célula que eles infectam. Olha só. Eles se reproduzem. Quando estão dentro da célula, eles conseguem se reproduzir, mas sozinhos não. Eles possuem um metabolismo. Metabolismo são aquelas reações químicas, o conjunto de reações químicas que mantém o ser vivo. Não, eles não possuem. Eles dependem do metabolismo da célula que eles estão infectando. Então, assim, o vírus fica entre um ser vivo e um não vivo. O que você acha? O vírus é um ser vivo ou é um ser que não é vivo, né? Um organismo não vivo? Que coisa, né? Ele continua essa dúvida. Olha só, aqui eu estou mostrando. Lembra a célula animal aqui? Toda complexa, né? Com seu núcleo, com as organelas, tem as mitocôndrias, né? É um tipo de organela que fica no citoplasma, né? Aí tem a membrana. Então é muito complicado uma célula animal. Ele está mostrando do lado uma bactéria menorzinha, né? Que é a célula animal, mas ela tem algumas estruturas. E aqui vocês estão vendo pequenininho um vírus. Eu vou até ampliar isso aqui. Olha só. A bactéria que está aqui, ela até possui, né, o citoplasma, possui membrana, possui parede, possui material genético que não está na forma de um núcleo organizado, mas está lá o DNA. E o vírus aqui é um vírus que tem até uma membrana, mas ele não tem citoplasma. Ele não tem um núcleo, ele tem umas proteínas que envolvem o seu material, né, genético, mas ele não é uma estrutura tipo célula. Então ele não é considerado uma célula. Além dele ser pequenininho, muito menor, né, ele não é considerado uma célula. E aí a querida fala: Miga, você sabia que os vírus podem ser nus ou envelopados? Meu Deus, olha o que a amiga está pensando. Vírus nu? Vírus envelopado? Não entendi nada. Miga, qual é a do envelope do vírus? Ele é uma carta? Olha, ela pensou que carta, envelope da carta. Engraçadinha. É uma membrana feita de lipídio. Então, o envelope é uma membrana feita de lipídio. As células também. A membrana das células também é feita de lipídio. As lipídios são como se fossem gorduras, né? São gordurinhas. Então, eu tenho aqui a estrutura dos vírus. Quando eu falo de um vírus nu, aqui vou mostrar para vocês de uma forma bem geral, tá? Todo vírus tem o que a gente chama de um genoma. O genoma é o material genético. Nós temos o genoma, todas as nossas células têm um genoma. O vírus tem um genoma, que é o material genético. Esse material genético que está aqui, ele é composto, ele é um ácido nucleico. Nós não falamos ainda, mas vou falar. Ácido nucleico pode ser o DNA ou pode ser o RNA. Tem alguns vírus que têm DNA, alguns vírus têm RNA. No caso dos vírus, esse material ele tem que ser protegido. Ele é protegido por umas proteínas do capsídio. São essas bolinhas aqui, são proteínas que envolvem o material genético, né? E aí, então, essas proteínas do capsídio envolvem o genoma e formam o chamado nucleocapsídeo. Tá? Então, isso aqui é um nucleocapsídeo. Isso é um vírus nu. E o vírus envelopado? O vírus envelopado ele tem a mesma coisa. Tem o ácido nucleico, o DNA, o RNA, né, que é o genoma dele. O capsídeo, que envolve esse material para proteger. E, além disso, ainda tem uma membrana, que é o envelope. Tá? Esse aqui é o envelope. E nesse envelope, que tem de lipídio, ele também tem umas proteínas. Ó. Tem uma proteína, tem uma proteína, tem uma proteína. Tá? E a gente sabe, então, que esse vírus aqui, por ter essa membrana, ele é um vírus chamado envelopado. Esse outro aqui é um vírus nu. O SARS-CoV-2 é um vírus envelopado. E não sei se vocês já ouviram falar da proteína S ou proteína spike do vírus SARS-CoV-2, fica na membrana, né? Fica nesse envelope. Tá bom? Então é muito importante que ele seja envelopado. Então está mostrando aqui o SARS-CoV-2, que é o que a gente já comentou ele, né? Aqui eu tenho o núcleo capsídeo, ó. Eu tenho o RNA dentro de umas proteínas. Então aqui é o núcleo capsídeo. E ele tem esse envelope. Esse azulzinho aqui é o envelope que tem proteínas nesse envelope. Tá? E uma delas é a proteína spike,
que é a proteína que é tipo a chave que vai interagir vai ligar nas nossas células. Tá, então esse aqui é o vírus da Covid-19. Pera aí, miga. O sabão limpa a gordura. É por isso que o coronavírus morre quando a gente lava as mãos? Olha só que inteligente. Nossa, querida, como você é inteligente. O envelope é destruído e o vírus é inativado. Olha só. O sabão, ele vai inativar o envelope do vírus, porque ele é um vírus envelopado. Que coisa. Então, a água é a H2O. A água é a coisa mais legal que tem, é mais importante para a gente. Nós somos feitos assim, de quase 70% da gente é água. Sem água a gente não vive. A água é essa molécula, H2O. H2O por quê? H2, que é dois hidrogênios, que o hidrogênio é H, né? Hidrogênio, H, O, oxigênio. O oxigênio ele é negativo nessa estrutura e os oxigênios são positivos. Então a água ela tem polo positivo e polo negativo. Então ela é chamada de um solvente polar, porque tem polos positivo e negativo. Um solvente polar, como a água, dissolve bem compostos polares, como sal. Se pegar sal e botar na água, não vai dissolver bem? Vai. O açúcar vai dissolver bem também, que são polares. O sal é polar, dissolve bem na água, é polar. O açúcar é polar, dissolve bem na água, é polar. Polar dissolve polar. A polar dissolve a polar. A água é polar, dissolve bem coisas polares. A água não dissolve bem substâncias não polares, que também são chamadas de apolares, tá? Como o óleo ou a graxa, são substâncias que não são polares, então a água não consegue lavar, né? Não consegue dissolver bem. Olha esse menino, que menino tão quietinho que parece ser, né? Muito quietinho, cheio de sujeira, de graxa. Ele se botou a mão na graxa, na camisa, tudo. A mãe dele vai ficar brava. A graxa é apolar. Se eu tentar lavar isso com água, vai dar certo? A água é polar, né? Vai conseguir lavar o apolar? O que vocês acham? Não vai, né? O que eu preciso fazer? Botar sabão. O sabão vai ajudar a lavar a graxa, porque a graxa é apolar. Como que é isso que funciona isso? O sabão ou o detergente, ele tem uma parte polar e uma parte apolar. Aqui está a estrutura do sabão, aqui em cima. O sabão é essa cobrinha aqui, né? Ele tem uma parte polar. É importante ter a parte polar, que a parte polar vai interagir com a água. Vai ter afinidade com a água. Porque eu estou lavando o sabão, eu uso água, não uso. A água está junto. Então, a parte polar do sabão vai estar interagindo com a água. E a parte apolar, que é esse rabisquinho aqui, vai estar interagindo com a gordura que eu quero limpar. Tá? Então, se eu pegar esse sabão, né, que está aqui, e juntar com a gordura, o que vai acontecer? O sabão, várias moléculas dessa de sabão, né, cada uma que é uma molécula, vão se juntar, e formar uma estrutura que fica sendo chamada de micela. É um monte de sabãozinho junto e dentro dele está quem? Dentro dele está a gordura. E fora dele? Fora dele está o quê? Está a água. Tá? Então a água está por fora e o sabão e a gordura está dentro. Tá bom? Então é assim que o sabão funciona. Sabão e água, né? O sabão você bota na água, ele para limpar uma gordura, ele vai jogar a gordura para o lado de dentro e a água para o lado de fora. No caso, como é que o sabão destrói o coronavírus? Isso que interessa para a gente, né? Então aqui está o coronavírus, o novo coronavírus que é o SARS-CoV-2, né? Então o vírus ele está envolto em uma membrana lipídica. É uma membrana de lipídio, como eu falei, o lipídio é gordura, tá? Que protege o seu material genético. Então tá bom, a membrana está aqui. E tem as proteínas nessa membrana também, né? As proteínas o ajudam a infectar as células humanas. Se ele não tivesse a proteína, ele não consegue infectar. Aí eu venho com o sabãozinho, tá, vou lavar. Olha aqui as moléculas de sabão, não parece aquela que eu tinha mostrado antes? Ó? Uma cobrinha com a cabecinha. A cabeça polar interage com a água, a cauda polar interage com o óleo e a gordura, né? Então ele vai lá, vai interagir com a membrana, não é isso? A parte apolar. E aí, olha, a cauda das moléculas de sabão se conecta com a membrana lipídica, né?
Então aqui está o sabãozinho, está aqui, vai interagindo com a membrana do lipídio, e as proteínas são arrastadas pela água, e aí essa membrana é destruída pelo sabão. O sabão vai como se dissolvendo essa membrana, que essa membrana é apolar, né? Tá certo? E aí, sem essas proteínas aqui, o vírus, sem esse envelope, o vírus não consegue fazer mais nada. Por isso que é importante a gente lavar a mão, né? É importante lavar a mão. Essa figura está mostrando. Tem que ser uma lavagem com paciência, né? Aí que está ensinando como é que você deve lavar a mão. Você abre a torneira, pega o sabão, passa sabão, né? Primeiro na palma da mão, depois você passa entre os dedos, tá certo? Faz assim também, né? Como está mostrando aqui. Lava os polegares, lava dentro, na palma, os dedos, né? A ponta dos dedos. Passou a água, vem com um papelzinho, fecha a torneira, enxuga a mão e tá pronto. Sabão. Por que é importante lavar a mão? Porque se você estiver encostado numa superfície que tem um SARS-CoV, vírus, coronavírus ativo, aí eu boto na mão, boto a mão na mesa, que está contaminado, boto na boca, boto no nariz, eu posso me contaminar. Se eu tiver com a mão lavada, não, aí já está inativado. Miga, o álcool em gel faz a mesma coisa? O álcool, aí ela responde, amiga, o álcool desestabiliza o envelope também, a mesma coisa. E também as proteínas de superfície do vírus. Então o álcool em gel faz mais ou menos a mesma coisa que o sabão, né? Só que até o sabão é até melhor um pouco, mas só que nem sempre tem água e sabão, né? Você está na rua, é melhor usar o álcool gel, mais prático. Então o efeito do álcool sobre o coronavírus, você tem também, aqui seria um pedacinho da membrana, né? A membrana, ou o envelope do vírus, também é uma camada dupla. Ela também tem uma parte polar e uma apolar para dentro e para fora do vírus. Essas bolinhas aqui são a parte polar. Tá? E aqui dentro as partes apolares. O álcool está aqui, ó, esse é o álcool, é o etanol, né? CH3, CH2OH. Ele vai e interage com essas partes polares da bicamada. E aí ele faz com que a membrana se desestabilize. E ele também interage com as proteínas desse envelope e faz com que elas percam a sua atividade. Aqui está mostrando uma pessoa passando o álcool gel, né, na mão. Tem que ser álcool 70% de álcool, tem que ter essa concentração. E tem que ficar mais ou menos 30 segundos friccionando para resolver, para matar o vírus, tá bom? Então é muito importante a gente manter a mão limpa. Usa máscara e manter as mãos limpas. Entenderam, gente? Miga, é impressionante como o uso de máscaras e lavar as mãos são tão importantes. Sim, querida, são coisas simples, mas funcionam. Olha, coisa mais simples. Mas ainda tem tanta coisa que eu queria saber sobre as proteínas, RNA, vacinas. Não se preocupe, querida, a gente vai continuar conversando. E eu queria deixar, então, para vocês mais uma frase, né? Esse término dessa aulinha. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Da Cora Coralina, não é coroa não, Cora Coralina, tá? Então, gente, foi muito bom estar com vocês nessa aula, espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima, tá joia? Abraço!